Beleza, gravando agora. Então, boa noite novamente a vocês que estão aqui. Hoje a gente começa a falar, né, do conteúdo previsto para essa disciplina, que é o capítulo 4, onde a gente vai falar sobre as redes comutadas. Tá? Eu deixei nessa tela aqui, propositadamente, para vocês verem aqui a estrutura desse capítulo 4. Então, a seção 4.0 é normalmente uma introdução, é só uma motivação para os estudos que vão ser feitos no capítulo. E aí observe aqui o nome da seção 4.1, projeto de LAN. Esse assunto é exatamente, o que está nesse tópico aqui, é exatamente o capítulo 1 da outra disciplina. Tá? Então, depois eu recomendo que vocês deem uma lida aqui, mas basicamente o que é tratado nessa seção 4.1 é o que vai ser tratado, e nós vamos discutir com mais calma, né, na outra disciplina. Tá? Então, aqui uma motivação, falando do aumento da complexidade das redes, né, o tanto de serviço que é oferecido hoje nas redes atuais. Aqui, mostrando os componentes legados, né, equipamentos que vocês podem vir a encontrar numa rede previamente instalada. Então, aqui, um sistema de PABX, aqui um sistema telefônico, né, switch telefônico, aqui um sistema de distribuição dos fios, né, o wiring closed, tá? E aqui os equipamentos que atualmente são recomendáveis para as redes atuais, tá? As redes atuais chamadas aqui de redes convergentes. Redes convergentes por quê? Porque a ideia das redes de hoje é permitir todo tipo de serviço no mesmo meio físico, na mesma infraestrutura. Tá? Então, a gente tem a transmissão de dados convencionais, como é o padrão, né, das redes, mas também a gente tem a possibilidade de conversar, de telefonia sobre o endereço IP, e temos também, o que a gente está vendo aqui agora, né, possibilidade de fazer transmissão de imagens via rede. Tá? E, então, o conceito de rede convergente diz respeito à possibilidade de, usando a mesma infraestrutura, oferecer serviços com características diferentes. Comentei com vocês na aula de LIS, na terça-feira, se não me engano, né? Terça-feira, nossa aula de LIS, sobre essa questão de a diferença entre você transmitir um dado, digamos, convencional e fazer a transmissão de áudio ou vídeo pela rede, né? Áudio e vídeo são muito mais sensíveis ao atraso. Então, quando a gente coloca tudo isso no mesmo funil, como está representado aqui, o desafio para o gestor de redes é maior, é grande, né? Porque ele tem que cuidar das características particulares de cada tipo de transmissão. Então, dando prioridade àquelas que são mais sensíveis ao atraso. Então, redes convergentes, né, é um assunto que é tratado nessa sessão e que a gente vai falar também lá na outra disciplina. Aqui a Cisco faz um merchandise aí do produto dele, né, Cisco Borderless Network, depois vocês dêem uma olhadinha, né. Essa figura vocês devem se lembrar, que eu já mostrei para vocês nessa semana, né, que é o modelo hierárquico, onde eu tenho aqui switches que recebem as conexões dos dispositivos finais, e somente estes switches é que vão interagir com esses dispositivos finais, né, e eles se ligam ao resto da estrutura da rede através de outros switches, normalmente switches multicamada, que não recebem conexão de dispositivos finais. Tá? Então, esses switches da camada de distribuição e camada central, ou camada de núcleo, são switches que recebem conexões de outros switches, no caso aqui da camada de distribuição, e na camada de núcleo de outros switches e de roteadores, conforme a gente já falou também na terça-feira. O modelo simplificado desse hierárquico está aqui apresentado, onde eu tenho o núcleo e a camada de distribuição juntas, né, no mesmo nível,
tá? A gente já falou disso lá. Aqui explicando um pouquinho para vocês como é que seria possível montar uma topologia real, né, utilizando esse conceito de camadas, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma empresa que tem operações em sedes diferentes, tá? Então, aqui os prédios representando essas sedes. Então, seriam aqui 6 prédios, tá? Dentro de cada prédio, possivelmente em cada andar, eu tenho aqui um switch que vai receber conexões dos dispositivos finais. São switches de camada de acesso. Estes switches aqui, todos eles, se ligam a esse switch, digamos assim, principal do prédio, que, nesse contexto, estaria representando um switch de camada de distribuição. O mesmo ocorre nos demais prédios. E todos os switches de camada de distribuição se ligam, né, a matriz, por exemplo, da empresa, né, através desse switch aqui, que seria representando o núcleo, né, a camada de núcleo, e esse switch, não está mostrando a figura aqui, mas poderia ligar toda a estrutura organizacional, por exemplo, à internet. Tá? Aqui um exemplo daquela estrutura simplificada, onde o núcleo e a distribuição ficam agrupados, tá? Também usando essa ideia de um exemplo prático. Tá? Então, se eu tenho um prédio só, não faz muito sentido eu colocar a camada de núcleo e a camada de distribuição separadas. Tá? Então, aqui, o modelo colapsado, que a gente fala, o modelo agrupado, seria mais conveniente. Atividade de identificação aqui dos conceitos, as funções das camadas. Aqui um ponto importante que eu quero explorar com vocês, tá? Falando com relação aos requisitos para se escolher um switch, tá? Então, olha aqui, ó. Considerações comuns nas empresas para a escolha de equipamentos de switch. Vocês estão vendo aí minha tela? Estão vendo com clareza aqui o texto? Sim. Sim. Tá? Então, a primeira característica apontada aqui, custo. É óbvio, né? Toda solução, computacional ou não, de rede ou não, ela vai ser viável ou não conforme os custos, né? Isso vale para a nossa vida, de maneira geral, né? Eu quero comprar aquela televisão que tem aquele monte de recurso, né, que tem a definição mais alta possível, né, que se conecta à internet, se conecta à rede celular 5G, nem sei se existe isso, eu estou aqui viajando. Eu queria isso na minha casa, legal. Quanto custa isso? Custa 50 mil reais. Estou exagerando aqui. Será que vale a pena? Será que esse valor é adequado? O custo, em qualquer situação da nossa vida, sempre vai ser algo sempre vai ser uma consideração importante, tá? Em alguns casos, a mais importante, né? Se o orçamento estiver curto. Então, o custo de um switch dependerá de alguns fatores. Do número e da velocidade das interfaces. Então, a gente sabe que um switch é um equipamento intermediário que tem, em geral, muitas interfaces para poder receber as conexões cabeadas, é claro, né, dos dispositivos finais. A quantidade de interfaces, né, varia de um switch para o outro. E, obviamente, quanto maior o número de interfaces, mais caro tende a ser esse switch, né? Outra coisa é a velocidade de transmissão dessas interfaces, né? Então, um switch, sei lá, com 24 portas, Fast Ethernet, que corresponde a 100 megabits por segundo, ele tende a ser mais barato do que um switch de 24 portas, Gigabit Ethernet. Né? Agora, é claro, vai ser interessante colocar um switch mais barato do ponto de vista de velocidade de interface na minha rede? Não sei, depende dos equipamentos que você tem. Mas isso é algo que você tem que analisar. Tá? Estou destacando aqui, até fiz um zoom, para que vocês possam ter essas questões em mente. Tá? Também, dos recursos suportados, a gente vai ver durante essa disciplina, especificamente, né, Laboratório de Redes Locais,
que os switches, eles fazem muito mais do que simplesmente ligar uma porta na outra, receber o pacotinho por uma porta e encaminhar por outra. Tá? Então, tem muitos recursos que podem estar disponíveis ou não em um switch, e, obviamente, isso também vai impactar no custo. Tá? Uma coisa bem simplesinha, só para vocês entenderem. O fato do switch ser gerenciável ou não, permitir que algum protocolo de rede possa interagir com esse switch para extrair dados e mostrar de forma gráfica ou coisa do tipo. Isso é um recurso. O switch ser gerenciável ou não. Tá? E se ele tem essa característica, a tendência é que ele seja mais caro do que um equivalente que não tem. Tá? E a capacidade de expansão, que eu vou mostrar para vocês já algumas figuras aqui, onde vocês vão entender melhor isso, tá? Alguns switches são fixos, então você comprou, ele tem um número X de interfaces, e você não tem como mudar, ao menos que você troque o equipamento, tá? Existem outros tipos, outras categorias de switch, chamadas de switches modulares, onde você pode adquirir já com algumas interfaces, mas aí ele tem espaço, é como se fosse uma rack, né? Para você colocar mais linhas de interface, aumentando assim a sua capacidade de conectividade ou até mesmo de velocidade, tá? Dependendo do recurso suportado. Tranquilo com relação a isso? Tranquilo. O segundo conceito aqui tentem assimilar os termos técnicos, porque com o passar do tempo a gente vai usá-los cada vez mais frequentemente, tá? Então, densidade de porta. Toda vez que a gente falar de densidade de porta relacionado com switch, né, lembre-se do que isso significa, né? A quantidade a quantidade de interfaces que esse dispositivo tem, tá? Então, os switches de rede devem suportar um número apropriado de dispositivos na rede. Então, quando eu adquiro um switch, eu tenho que adquirir um switch que tenha a densidade de porta adequada, tá? Ou seja, que tenha uma quantidade de portas adequada para o meu projeto de rede, tá? Uma coisa óbvia, mas é importante falar. Então, vou montar um laboratório de redes. O laboratório tem 30 máquinas, né? Eu vou comprar um switch para poder conectar essas máquinas. Quantas portas esse switch tem que ter? Vou comprar um de 24 mais barato. Mas peraí, você tem 30 máquinas no laboratório, né? A densidade de porta desse switch vai ser insuficiente, tá? Então, teria que ser no mínimo 30, ou na verdade 31, se você pensar que você pretende ligar esse switch ao restante da estrutura da sua rede. Então, seriam 30 máquinas no laboratório, usando cada uma porta, 30 portas, e mais uma porta extra para poder ligar o seu switch ao restante da estrutura. Isso no mínimo, tá? Então, tem que se considerar isso. Energia. Não sei se vocês sabem, mas agora, já tem um tempo já, né? É comum ligar pontos de acesso, né? Pontos de acesso sem fio, telefone IP, e até switches menores, usando essa tecnologia aqui, ó. Vocês já ouviram falar? Power over Ethernet? Já. Ou POE, né? Simplesmente POE. O que é isso daí? O que significa essa tecnologia? Ajuda aí. Pode falar. É aquele que liga no cabo da internet que vem a energia e o negócio junto? Como é que fala? Não necessariamente, é isso aí mesmo, tá? Mas não necessariamente o cabo da internet, tá? A Fabrício está falando, né? Eu não estou acompanhando, eu não estou vendo a tela do Meet aqui. É isso aí. É você transmitir a energia elétrica através do cabo, o cabo de rede, né? Padrão Ethernet. Você falou Ethernet ou internet, Fabrício? Eu falei internet, mas é Ethernet, né? É Ethernet, tá? Quer dizer, o cabo que chega na nossa casa, por exemplo, da internet, se for um cabo par trançado, ele é um cabo da internet que usa ali a tecnologia Ethernet, tá? Então, as duas tecnologias estariam aí, digamos, presentes nesse cabo. Mas na nossa rede interna, se você pensar que esses
roteadores domésticos têm também outras interfaces, né, de rede, você poderia ou não ter essa tecnologia nas outras interfaces, tá? Existe ainda até alguns switches onde todas as portas têm essa tecnologia, né? Para você poder ligar uma câmera IP, né? Você quer instalar um sistema de segurança na sua casa, né? Você vai colocar várias câmeras na rua, nos cômodos, né? Então, você poderia, se a câmera suportar também, é claro, né? Ligar essas câmeras todas a um switch, através de cabo, por exemplo, né? E aí você alimentar essas câmeras, alimentar eletricamente falando, né? Através do próprio cabo de rede, tá? Então, isso é algo muito comum nos dias de hoje, mas lembre-se, é um recurso adicional. Então, na hora de adquirir um switch, se você tiver opção de escolher entre um switch que suporte o Power over Ethernet e um switch que não suporte isso, você vai definir essa escolha conforme o seu projeto. Olha, eu vou usar um switch na minha casa ou na minha empresa, é só para conectar computadores, né? Desktop ou até mesmo notebook. Então, isso daqui para mim não faz sentido, porque isso não vai alimentar a energia do computador. Isso é poder alimentar a energia de dispositivos menores, tá? Como foi colocado aqui, pontos de acesso, telefone IP, câmeras, né? Ou outros switches, tá? E aí, se você adquire um equipamento que suporta o POI e não vai usar, você poderia estar pagando mais caro por um recurso que você não vai usar, tá? É como eu falei agora há pouco, né? Eu vou comprar uma televisão que se conecta à rede 5G. Pô, mas será que eu preciso disso? Então, assim, a gente precisa, como profissional, né, saber dimensionar as coisas num projeto de redes, tá? Isso daqui é um aspecto relacionado com o quesito energia. O outro aspecto é relacionado com fonte redundante de energia, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura e vou destacar para vocês alguns equipamentos, alguns switches, né, que recebem alimentação elétrica normal através de um cabo que você liga na tomada convencional, e ele às vezes tem uma fonte alternativa para você conectar também um outro cabo. Normalmente é um cabo diferente, mas você liga esse cabo a um dispositivo, tipo um distribuidor de energia, tá? Para alimentar o seu switch de forma redundante. Quer dizer, ele vai trabalhar normalmente com energia elétrica recebida da tomada, tá? Se cair energia elétrica, ele usa, seria uma espécie de um power bank, mal comparando aqui, tá? Para poder atender esse tipo de equipamento, tá? É um sistema de bateria que alimentaria o equipamento por algum tempo, tá? E, no caso da fonte queimar, ele também poderia estar alimentando. Confiabilidade, o switch deve fornecer acesso contínuo à rede, então, acesso contínuo, a expressão de estudo aqui, né? Então, desejamos que, através do switch, a qualquer momento, eu tenha acesso à rede e de forma contínua, sem interrupção, tá? Isso diz respeito à confiabilidade. Velocidade de porta, nós já falamos aqui em cima, né? É a velocidade de cada interface. Buffers de quadro, que é a capacidade de armazenar quadro, tá? Normalmente, switch não tem isso. Normalmente, tá? Quer dizer, um quadro chega para o switch, como a gente vai ver nessa aula de hoje, ele analisa o destinatário e já despacha pela porta apropriada, tá? Porém, em alguns casos, pode ser que esse recurso aqui, buffer de quadro, seja algo necessário, né? Ou seja, chega um quadro, o switch armazena esse quadro temporariamente, aí precisa de espaço e memória, tá? E depois ele repassa isso para a porta de saída adequada, tá? Isso aqui é importante numa rede onde você pode ter portas congestionadas, então, por exemplo, para servidores ou outras áreas da rede. Então, se você pensar, eu tenho um switch que vai receber ligações, conexões de máquinas de um laboratório de informática, como eu estava falando aqui no início. E esse switch tem uma porta de saída para o restante da rede. A tendência, quando os alunos estão ali no laboratório, é gerar tráfego
que vai tudo para o switch e dele, né, converge tudo para uma porta só. Isso pode, se não houver buffer de quadro, se não houver essa característica de buffer de quadro, pode acontecer perda de quadro, tá? Perda de informação. E a escalabilidade, que diz respeito ao número de usuários de uma rede. Bom, o número de usuários de uma rede normalmente aumenta ao longo do tempo. Então, portanto, como escalabilidade, o switch deve fornecer oportunidade de crescimento. Então, esses quesitos, não estou dizendo que vocês devem contemplar todos eles. O que eu quero com essa minha explicação é que vocês entendam que, ao dimensionar um switch para a sua rede, é interessante que vocês levem em consideração esses aspectos aqui, tá? E aí você vai pontuar o que é mais relevante, o que é menos relevante, tá? Para poder fazer uma compra, digamos, consciente. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Beleza. Aqui, umas figuras, né? Um switch de configuração fixa. Eu falei que uma das características, né, que é interessante vocês terem em mente, né, está relacionado com a densidade de porta, tá? E a escalabilidade. Então, o que acontece? Quando você tem um switch de configuração fixa, significa que ele tem uma quantidade de portas. Então, aqui eu tenho um switch de 12 portas, deve ser Fast Ethernet, e mais duas aqui, que devem ser Gigabit Ethernet, é uma configuração típica, tá? Então, seriam, eu falei 12? São 24, na verdade. 24 mais duas. Então, eu posso conectar até 26 dispositivos aqui. Eu tenho necessidade de usar esse switch no laboratório com 30 máquinas. Tem como fazer alguma coisa para poder aumentar a capacidade dele, aumentar a densidade de porta? Não. Se for de configuração fixa, não. Tá? Você teria que trocar por um outro maior. Tá? Agora, existem outros tipos de switch, como esse daqui, tá? Que são switches modulares. Não sei se dá para vocês enxergarem bem aí. Deixa eu tentar fazer um zoom maior aqui. Ó. Mas aqui, olha, à esquerda, eu tenho as portas. Né? Algumas portas. Tem várias aqui, tem um monte. Tá? E aqui eu tenho locais que não estão sendo utilizados. Tá? Então, eu posso adicionar uma linha de portas, tá? Quando a capacidade desse switch for alcançada. Ou seja, eu tenho, sei lá, quantas portas tem aqui? Tem umas 48. Eu tenho 48 portas aqui. Aí eu estou com 48 dispositivos conectados, preciso conectar mais um. Suponho que não tivesse mais nada para cá. Eu simplesmente poderia reaproveitar esse switch adquirindo aí. Claro, tem que pagar por isso, né? Mas era assim, não é trocar o switch. Eu adquiriria uma nova linha de portas e colocaria aqui no chassi, que já está pronto para atender essa demanda. Tá? Então, esse é o switch modular. Uma outra uma outra característica interessante de switches, que vocês devem ter em mente, que pode ajudar na hora de montar um projeto de rede, são switches de configuração empilháveis. Tá? Esses switches, eles, em geral, têm um número de porta fixo do outro lado, né? Aqui também na parte de trás dele, tá? Ele tem um número de porta fixo, 24, 48, e se você precisar aumentar, você não consegue colocar mais portas no switch, mas você pode adquirir outro e fazer uma conexão através de uma porta especial que faria com que esse switch se comportasse como se fossem um único switch, tá? Então, é uma característica interessante, caso vocês venham a se envolver em um projeto de redes, onde você tem que atender uma demanda atual, mas tem uma expectativa de crescimento grande e, por exemplo, o orçamento está curto. Então, você não poderia comprar um switch modular, que é bem mais caro. Tá? Você poderia, então, optar em comprar um switch de configuração empilhável, um ou dois, o que você precisasse, tá? E quando ele saturasse, quando o número de portas fosse alcançado, o número total de portas, bastaria você fazer uma ligação de um no outro, tá? Observe nessa figura, que eu falei que eu ia falar para vocês também, eu tenho aqui a entrada, né, do cabo de energia típico, né,
de computadores, suítes, e tem essa porta aqui, ó. Essa porta aqui é uma porta de redundante de energia, tá? Aqui embaixo eu tenho um dispositivo. Esse dispositivo ele pode ter um sistema de bateria próprio ou não, tá? Ele poderia estar se conectado à energia elétrica diretamente, como switch, mas eu poderia ligar esse switch a essas portas desse equipamento aqui, de modo que se acontecer algum problema de fornecimento de energia por essa porta, ele automaticamente utilizaria essa porta adicional, tá? Claro, desde que esse dispositivo estivesse funcionando, tá? Então, isso é uma característica interessante aí do ponto de vista de energia. Beleza, pessoal? Beleza. Vamos brincar um pouquinho aqui, então. Eu gosto de brincar com vocês. Vamos associar aqui, ó, expressões com descrição. Critério de seleção do switch. Esse critério de seleção que eu vou escolher daqui, ó, tá? Ele é afetado pelo número de dispositivos a serem suportados no switch. Qual o critério? Densidade. Densidade de portas, né? Eu vou colocando aqui, depois a gente confere, tá? Critério de seleção. Redundância por POI. Qual o critério? Desses que estão aqui. Redundância por POI. Alimentação. Alimentação. Quão rápido as interfaces irão processar os dados de rede? Velocidade de porta. Velocidade da porta. Acesso contínuo à rede. Confiabilidade. Confiabilidade. Estou colocando o que o Rodrigo está falando, hein? Você concorda com isso, Fabrício? Concordo. Afetado pelo número de interfaces, recursos e capacidade. Dos que estão aqui. Capacidade de expansão. Ó, afetado pelo número de interfaces, recursos e capacidade de expansão. Escalabilidade, Kainan também falou. Vou colocar aqui, escalabilidade. Kainan tá aí? Sim, senhor. Ô, Kainan, seja bem-vindo. A sua presença nas minhas aulas é uma honra. Coisa rara. Ainda mais interagindo por fone. Todo dia, toda vez eu tô, Tá certo. É porque você fala pouco, né? É que sexta-feira passada eu não fiz, agora eu tô trabalhando. Legal. A capacidade de armazenar quadros no cache. Buffers de quadro. Buffers de quadro. Capacidade de se ajustar ao crescimento de usuários da rede. É empilhável ou não? Todo mundo acha que é empilhável? O Kainan falou sem certeza, sem convicção. Eu acho que é modular. Modular? Switches com placas de porta/linha de switches, de switching, né, de comutação, ajustáveis. Vixe, agora eu acho que esse é o modular. Vamos puxar para baixo aqui? Aqui é modular, sim, tá, gente? Então, o que seria isso daqui? Capacidade de se ajustar ao crescimento de usuários da rede. O preço não vai ser. Eu acho que é empilhável. É empilhável. Tá, vamos ver os próximos aqui, então. Switches com recursos ou opções pré-definidas. Configuração fixa. Configuração fixa. Switches em cascata com alto throughput de largura de banda. Esse termo aqui, ó, switch em cascata, deveria te... O preço pode ser a capacidade, não pode? Ajustar crescimento. Aqui, né? O preço aqui, você está falando? Não, aquela que ficou sem... Não, nós temos duas... capacidade aqui. Capacidade aqui. Essa aqui seria o preço. Eu acho que aí é a escalabilidade, então. Vamos ver. O preço naquele afetado pelo número. E o empilhável aqui em cima. Tá? Vamos verificar. Tem dois erradinhos aqui. Né? É invertido. Né? Porque é o seguinte,
faz sentido a confusão, porque que ele fala que é afetado pelo número de interfaces. A escalabilidade, sim. Só que ele continua, né? Recursos e capacidade de expansão. Né? E aqui ele fala só do crescimento de usuários na rede. Então, o preço ele é afetado por qualquer característica. Né? E a escalabilidade ela vai ser afetada normalmente por conta disso aqui. Ó. Porque é o seguinte, pessoal, se você montou a sua estrutura de rede e o número de usuários permanece constante, a princípio não tem por que você expandir a estrutura. Né? Claro, pode aparecer uma situação inusitada que você teria que mudar alguma coisa. Mas, de maneira geral, quando é que a gente tem a iniciativa de expandir, né, os negócios, expandir a empresa? Quando o número de, digamos, consumidores, né, que seriam usuários aqui, começa a crescer, né? Não é assim que funciona? Então, a escalabilidade está mais associado ao crescimento de usuários, né, que, por sua vez, impacta nisso aqui, ó, acaba afetando o preço. Então, assim, é uma questão de, talvez, mais... Essas duas aqui, às vezes, é uma questão mais de um pente fino aqui, um ajuste, do que provavelmente falar que está certo ou está errado. Vamos dizer assim, que esses dois critérios aqui, juntos, diz respeito a preço e escalabilidade. Né? Então, onde colocar uma caixinha ou outra, acho que é um preciosismo aqui do exercício. Beleza? Então, vocês estão de parabéns. Posso dizer que acertaram tudo. Bom, como eu falei, essa sessão 4.1, projeto de LAN, colocado aqui como um tópico, tá? Isso vai ser tratado com mais detalhes na outra disciplina, tá? Inclusive, o capítulo 1 do módulo 3, que é o que nós estamos trabalhando na outra disciplina, tem exatamente esse título aqui, né? Para mostrar que tem muito mais coisa para poder ser falado, tá? Bom, especificamente dessa disciplina, e foi assim, interessante mostrar o conceito de, pelo menos assim, as questões as características de escolha de um switch, porque a gente vai ver aqui como é que funciona o switch, e, obviamente, que algumas coisas são comuns a qualquer switch, não importa se ele é de configuração fixa, empilhável, ou se ele é modular, tá? E tem outras características que vocês vão perceber que o tipo do switch pode influenciar no funcionamento dessas características, tá? Mas vamos lá, vamos começar pelo básico, tá? Então, o switch aqui, representado por esse desenho aqui com 6 quadradinhos, né? Cada quadradinho uma porta, tá? E aqui eu tenho uma tabela. Como é que é o funcionamento básico de um switch? Ele recebe quadros e retransmite esse quadro. Como ele recebe pela porta na qual o dispositivo está conectado, e ele encaminha, né, para uma ou mais portas de destino, conforme a situação em que o switch se encontra. Tá? E como é que ele decide para qual porta que ele vai enviar? Aí que vem a grande diferença entre switch e roteador. Tá? O roteador faz roteamento. O roteador mantém uma tabela de rotas para poder determinar como encaminhar um pacote. Muitas vezes, na tabela de roteamento, encontram-se redes que estão muito distantes do roteador, que ele não vai conseguir alcançar de forma direta. Isso a gente viu com bastante intensidade no semestre anterior, na disciplina de redes de longa distância. Né? O Rodrigo que fez essa disciplina há mais tempo, né, Rodrigo? Antes de voltar ao curso, né? Sim. O switch, ele trabalha de uma forma totalmente diferente. Primeiro, porque ele não se baseia em pacote. Ele se baseia em quadro. Tá? Claro que aqui, gente, estou falando do switch camada 2, que é a característica típica de um switch. Tá? Porque switch camada 3 faz roteamento também. Mas esse é outro assunto, mais para frente. Então, o switch se baseia em quadros. Nos quadros, não existe endereço IP. Então, nós estamos trabalhando com endereço físico, endereço MAC. Tá? E, basicamente, o que o switch faz é
consultar uma tabela, mas não é uma tabela de roteamento. É uma tabela mais simples. É uma tabela que associa endereços de destino com portas disponíveis no switch. Então, aqui eu tenho 6 portas. Nesse exemplo aqui, eu tenho a tabela totalmente preenchida, tá? Com as 6 portas. E a cada porta está associado um endereço destino. O endereço, na verdade, é o endereço MAC, que tem 48 bits, representado, né, por uma sequência maior de caracteres, mas aqui, para simplificar, foi mostrado apenas 2 dígitos, né? 2 dígitos no formato hexadecimal, tá? Então, o que o switch sabe, baseado nessa tabela? Que esse dispositivo, o dispositivo com endereço físico EE, está conectado à porta 1, né? Então, tem alguém conectado aqui, tem um cabo de rede conectado aqui, tá? Esse cabo de rede leva o switch a um dispositivo, tá? E esse dispositivo tem esse endereço aqui, ó, EE. A mesma coisa vale para as demais portas, tá? Aí, como é que funciona a comunicação? Algum dispositivo, toma a iniciativa, gera o quadro. E esse dispositivo coloca esse quadro no cabo de rede ao qual ele está conectado, tá? Então, para o dispositivo que está gerando o quadro, ele não tem que escolher. Ele vai pegar o quadro e colocar no meio físico, no cabo de rede. Aí o sinal vai se propagar pelo cabo de rede e vai chegar até o switch através da porta na qual aquele dispositivo está conectado. Tá? Quando chega, o que o switch faz? Ele recebe o quadro. Então, aqui estou supondo o seguinte: o dispositivo que está conectado na porta 1 mandou alguma coisa. Chegou para o switch. Quando chega na porta 1, o switch vai, então, analisar qual é o endereço de destino. Tá? Ele faz mais coisas, gente, mas por enquanto vamos devagar, né? Vamos passo a passo. Então, ele analisa o endereço de destino, tá aqui o endereço EA, ele consulta a tabela para verificar se esse endereço de destino está aqui dentro, tá? E ele está, e verifica com qual porta esse endereço foi associado. Então, no caso aqui, foi associado à porta 4. Aí, o que o switch faz? Encaminha esse quadro para a porta 4 e, assim, ele viaja pelo cabo de rede em direção ao destino, né, que foi especificado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Então, observe na animação que vai acontecer a mesma coisa aqui, ó. Tem um pacotinho, um quadro chegando na porta 5, o destino dele é o equipamento EE, né, o endereço físico, o endereço MAC que está aqui dentro é o EE, tá? O switch vai consultar a tabela, o EE está na porta 1, então ele vai encaminhar esse quadro para a porta 1. Olha lá. Depois, vai chegar um outro quadro aí na porta 3, ele vai analisar o endereço de destino, AB está na porta 6, ele vai então encaminhar pela porta 6. Tá? É assim que funciona. Esse é o funcionamento básico de um switch. Tá? Bom, algumas questões a gente vai falar, a gente vai detalhar aqui. Por exemplo, como é que se monta essa tabela? O administrador tem que ir lá no switch e escrever manualmente, né, o endereço físico de cada dispositivo associando a cada porta? Isso pode ser feito também, mas é claro que isso é muito trabalhoso, né? Imagina numa rede com um switch de 48 portas, você cadastrar 48 dispositivos nessa tabela. Tá? Eu diria mais, não só 48, porque se em uma dessas portas eu tiver conectado um outro switch, todos os dispositivos que estiverem no outro switch, para este daqui, é como se tivesse vindo da porta 1. Então, o cadastro seria maior ainda, o que é inviável. Tá? Então, é possível o administrador da rede preencher essa tabela aqui manualmente. É possível. Tá? Mas isso não é uma prática, não é uma coisa de boa praxe. Tá? Não é uma coisa que é útil. Aliás, útil não. Não é uma coisa que é tão prática no dia a dia, a não ser num caso pontual, que você vai lá e fazer um cadastro, 2, tá? Agora a rede inteira não faz sentido.
Aqui tem um vídeo de demonstração, eu não vou passar, mas como está dentro do material, eu recomendo que vocês assistam, tá? Ele está em inglês, mas você clica aqui no Closed Caption, tá? E ele vai mostrar a legendinha aqui em português. E não é essas legendas automaticamente traduzidas, não, tá? É uma legendinha bem traduzida para que vocês possam entender o que está acontecendo. Os suítes, eles têm métodos diferentes de encaminhamento dos quadros. Eu mostrei agora há pouco para vocês que, em essência, chega-se um quadro, ele analisa qual é o endereço MEC de destino, consulta a tabela e encaminha para a porta correspondente àquele endereço de destino. Tá? Mas o quadro que chega, ele pode ser totalmente armazenado no switch ou não. Depende daquele característico que eu te falei com vocês do buffer de quadros. Tá? Então, um dos métodos de encaminhamento chama-se Store and Forward. Né? Armazenar e encaminhar. Passar adiante. Tá? Para que esse método aqui seja utilizado, o switch precisa dispor de espaço para buffer de quadro. Ele tem que ter uma capacidade de memória, digamos, maior. Tá? O que não é um requisito normalmente importante para switch, memória. Mas se essa técnica for utilizada, se vocês, no cenário de redes que vocês forem trabalhar, essa característica for exigida, então é preciso que seja adquirido um switch que tenha buffer para quadros. Tá? Em que consiste isso? Tá? Olha aqui. Ó. Ele recebe o quadro inteiro, então o switch recebe o quadro inteiro. Né? Lembrando que o quadro tem um cabeçalho e tem uma área de dados. O cabeçalho tem vários campos, né? Entre eles endereço físico de origem, endereço físico de destino. E um quadro também tem um negócio chamado de tail, né? Que fica no final. Então, o cabeçalho fica no início, os dados no meio e o tail fica no final. Tá? Esse tail normalmente tem o chamado checksum, né? Que é um código para verificar se o conteúdo do quadro é íntegro ou não. Quer dizer, se houve algum tipo de mudança nos bits que foram gerados ou não. Tá? Então, na técnica de encaminhamento Store and Forward, o switch recebe o quadro inteiro, calcula o CRC, né, que é o checksum, tá? Então, ele faz o cálculo de checksum, ele pega os bits do quadro que ele recebeu, faz um cálculo matemático, tá? Verifica se esse CRC é válido, ou seja, ele compara o cálculo que ele fez com o valor que foi informado por quem criou o quadro. Quem criou o quadro também fez um cálculo de CRC e colocou o valor obtido do cálculo dentro do tail, né, dentro da parte final do quadro. Quando o switch recebe esse quadro, ele refaz o cálculo, ele faz o mesmo cálculo que foi feito lá pelo emissor e compara se o valor obtido foi igual ao valor informado. Tá? Quando isso acontece, a gente diz que o CRC é válido. Né? Então, se for válido, aí sim o switch vai procurar o endereço de destino na tabela que eu mostrei agora há pouco, determinar a interface saída e aí encaminhar o quadro pela porta correta. Entenderam aqui o Store and Forward? Kleber. Oi, Alexandre. Por exemplo, se a gente fizer o CRC numa página que a gente for fazer, aí a gente tem que calcular, se a gente for fazer uma página web, a gente tem que calcular o CRC, por exemplo, eu mandar ele. Alexandre, você pode até fazer isso, tá? Mas, assim, eu estou falando aqui de uma técnica que é feita independentemente do usuário, tá? Quando você, na sua casa, na escola, né, ou no local de trabalho, ou, enfim, no local que você vai passear, que tem rede, né? Não importa onde. Se você tiver uma conexão cabeada, tá? Se estiver usando cabo, o switch que usa essa técnica
Somente os que usam essa técnica, tá? Eles vão fazer o cálculo CRC automaticamente. É uma coisa que a gente não precisa se preocupar em fazer, tá? Eu estou explicando para vocês que isso daqui é feito porque, como futuros profissionais de redes, vocês provavelmente serão incumbidos de decidir sobre qual modelo de switch que você vai ter que comprar. E aí você tem que analisar as características de switch e confrontar com a sua necessidade. Então, se você, por exemplo, tem uma rede onde você acredita que a taxa de erro é muito alta, um switch que trabalha aqui com Storing for talvez seja recomendado. Por quê? Porque a primeira detecção de problema do quadro, esse switch já vai descartar o quadro. Tenta entender o seguinte. Imagina, aqui tem um switch só, tá? Mas imagina que ao invés de um único switch, eu tivesse, sei lá, 15 switches entre origem e destino. Tá? Tá visualizando aí? Tá imaginando isso na sua cabeça aí? Imagina que tivesse 15, um ligado no outro. Tá? Aí o que acontece? Essa máquina de origem produziu um quadro. Esse quadro viajou por esse cabo aqui, sei lá, está sofrendo uma interferência eletromagnética que fez com que os dados produzidos sofressem mutação. Quando isso chega no switch, se for storing forward, ele vai fazer isso que eu expliquei. Tá? Só que na hora que ele calcular o CRC, ele vai detectar o problema. E aí o CRC não vai ser válido. O que o switch faz? Ele descarta o quadro. Isso é positivo, porque os outros 14 switches que estariam no caminho até o destino não precisariam receber esse quadro, que já está danificado, está deturpado, tá? Sobrecarregando a sua rede. Entendeu? Entendi. Então, isso é uma coisa que você não tem que fazer. Né? Você não tem que saber como é que isso é feito. Você tem que saber que isso existe e que, dependendo do tipo do switch, pode estar presente ou não. E aí você vai escolher conforme a sua necessidade. Ok? Ok. O resto da turma também entendeu aqui essas ideias que eu passei? Sim. Beleza. Sim. Aqui, então, uma demonstração. Ó. A máquina de origem produziu o quadro e enviou. Chegou no switch. O switch pegou, calculou o CRC, ele obteve um número lá, e comparou com o cálculo de CRC que a máquina fez e que colocou dentro do quadro. Tá? Se esses números forem iguais, considera-se que o CRC é válido. Tá? E aí aceita-se o quadro, considera que ele é íntegro, lá, comparou, o quadro está bom, e aí ele encaminha para o destino. Como? Fazendo aquilo que eu mostrei anteriormente. Consulta a tabela para escolher a porta. Beleza? A outra forma de encaminhamento é chamada de cut-through. Tá? Como é que funciona? O switch encaminha o quadro antes que ele seja completamente recebido. Então, perceba. O quadro, que tem a estrutura típica dele, ele vai ser gerado aqui pela máquina de origem, e o switch não vai receber o quadro inteiro, calcular o checksum, né, para decidir se encaminha ou não esse quadro. Neste caso, tá, o que vai ser feito? O switch vai ler apenas o endereço de destino no quadro, consultar a tabela de comutação para verificar se esse endereço de destino está lá, e, se tiver, ele encaminha para a porta apropriada. Tá? Ou seja, ele não faz cálculo nenhum de CRC. Portanto, se houver algum problema de envio do quadro produzido pela máquina de origem, o switch não vai saber disso. E como ele não sabe, ele vai propagar o quadro para o destino ou para outros switches que estiverem no caminho com erro. Tá? Ele propaga o quadro com erro. Por quê? Porque ele não executou o cálculo de CRC e, portanto, não detectou esse erro. Tá? Bom, obviamente, isso é uma desvantagem, porque estaria sobrecarregando a rede com um pacote danificado. Porém, esse é um método mais rápido. Vocês conseguem visualizar isso? Comparativamente, o método cut-through ele é mais rápido do que o método storing forward. Vocês conseguem visualizar isso?
Ele não Sim, tem que tem muito parar para fazer trabalho. o cálculo, né? Isso. Ele não precisa esperar o quadro chegar inteiro, ele não tem que fazer o cálculo que o Fabrício falou aí, né? Então, ele economiza tempo, tá? Vocês já ouviram falar a expressão de atraso de rede ou delay na rede? Sim, infelizmente. É. Isso é coisa que não tem como a gente evitar. Você pode tentar minimizar, mas evitar não tem jeito, tá? Vou fazer uma coisa aqui, ó. Aqui eu vou mostrar a animação primeiro, só para vocês perceberem, ó. O destino agora vai responder. Está aqui o quadro completo. Olha só que interessante. Tem CRC aqui no quadro, tá vendo? Isso é inerente da estrutura do quadro Ethernet. Se o switch vai usar esse campo ou não, aí depende do método de encaminhamento. Tá? O anterior usa. Esse método aqui nem olha para o CRC. Tá? O quadro vai ser enviado, então, vai chegar no switch, o switch vai analisar apenas o endereço de destino, já consulta a tabela e encaminha para a porta apropriada. Tá? Eu vou fazer uma coisa aqui, ó, só para explicar um pouquinho essa questão do delay, que eu falei agora há pouco, para todo mundo ficar ciente. Deixa eu abrir aqui o bloco de notas. E vou compartilhar com vocês aqui, rapidinho, tá, gente? O Rodrigo de Paulo está aí também. Ele não me saudou. Estou aqui. Boa noite. Ele entrou caladinho. É igual o Kainan. O Kainan entrou caladinho também. Vamos lá. Vou pegar aqui uma Boa janela. noite. Alexandre. Alexandre entrou e saiu. E depois voltou. Né, Alexandre? Tá caindo minha rede aqui, agora que deu certo. Acordaram ele, por isso. Teve delay. Aqui, Alexandre, sua rede tá caindo aí? Tá? Fixa o ganchinho direito na parede. Não, tá pode deixar. Tá direitinho agora. Coloca o ganchinho direito na parede aí, que aí ela não cai. Pegar o bombril, Alexandre. Não, tá bom, cara. Alô, Alexandre, vamos lá. Olha só. Se você tiver... Aí pode ser qualquer equipamento. Pode ser um switch, pode ser um computador, né? Enfim. Mas suponha que você vai transmitir um dado por uma porta, tá? E essa porta trabalha, por exemplo, né, a 100 megabits por segundo. Tá? 100 megabits por segundo. Que equivale a 100 milhões de bits por segundo. Beleza? 100 milhões de bits por segundo. Você gera um pacote não, um quadro, e esse quadro, tá, tem, por exemplo, tá, 200 megabits de tamanho, pergunto, para esse quadro ser transmitido por esse switch, quanto tempo seria necessário? Hein, pessoal? 2 segundos? 2 segundos, tá? Só lembrando que isso aqui é um quadro muito grande. Na verdade, não existe quadro desse tamanho, tá? É só um valor fictício aqui para poder ficar mais fácil os cálculos, tá? Vai saber, né? Hã? Mas vai saber, né? Não, mas não tem não. Desse tamanho, não. Você pode até querer transmitir um arquivo desse tamanho, mas aí ele vai ser dividido em vários quadros com tamanhos menores, tá? Entendi. Só para você se lembrar, Kainan, um quadro Ethernet, que é o padrão de comunicação mais usado de redes cabeadas, ele tem 1.500 bytes. Tamanho, assim, tem 1.512, alguma coisa assim, tá? Não é um número redondo assim, não, tá? Mas só para você entender, só para você perceber, 1.500 bytes, isso daqui vezes 8 bits, né? Isso daria 0040 12 mil bits, tá? E aqui nós estamos falando de 200 milhões de bits. Então, só para você ter uma ideia,
Eu estou exagerando muito aqui, tá? Muito. Mas vamos lá. Vou apagar isso aqui. Vamos causar dúvida. Então, 2 segundos, né, Fabrício? 2 segundos. Tá? Bom, se esse switch envia esse quadro usando a técnica cut-through, tá? Então, vamos considerar o seguinte, suponha que não... Vamos fazer outra coisa aqui, ó, um outro exercício aqui, ó. Suponha que para consultar a tabela, porque tem que consultar a tabela para verificar o endereço de destino e determinar por qual porta enviar, beleza? Suponha que para consultar a tabela ele gasta 1 segundo. Tá? Para calcular o CRC, o switch gasta 2 segundos. Estou aqui colocando valores fictícios, tá? Então, se o switch trabalha usando a técnica cut-through, ele não vai fazer isso daqui. Ó. Tá? Então, qual que seria o tempo total de transmissão? Qual que seria o tempo total de transmissão desse switch para esse pacote? Seria o tempo para colocar os bits, né, no meio físico, que são 2 segundos, tá? Mais o tempo para ele poder consultar a tabela e descobrir qual porta que tem que ser enviada. Então, na verdade, ele gastaria 3 segundos, isso nos meus números fictícios aqui, tá? Se fosse store and forward, a técnica, store and forward, o tempo de transmissão seria o tempo para poder enviar os bits, porque afinal de contas não mudou, né? São 200 mil bits aqui por uma interface que transmite 100 mil bits por segundo. Então, continua gastando 2 segundos para transmitir essa quantidade de bits. Tá? Bom, depois mas para poder fazer a transmissão, ele primeiro precisa calcular o CRC, de acordo com o que eu expliquei. Então, ele gastaria 2 segundos. E, depois que ele fez isso, ele vai consultar a tabela para poder determinar por qual porta enviar. Então, o tempo total aqui, ó, seria de 5 segundos. Tá? Esses tempos adicionais aqui, ó, 1 segundo e 3 segundos, é o que a gente chama de delay, né? Que é algo inerente de uma rede de computadores, tá? E que a gente, como eu falei, não consegue evitar. Tá? Porque quando o switch, para fazer o básico, ele vai consultar a tabela, não vai ser 1 segundo, vai ser bem menos. Mas qualquer que seja o tempo que ele gastar para consultar a tabela, isso é um atraso do ponto de vista do tempo de envio. Então, para transmitir 200 bits, é matemática pura. É 200 dividido por 100. 2. Então, para transmitir os 200 bits, qualquer computador, qualquer sistema de rede do mundo, teria que gastar 2 segundos. Mas, ele não faz só a transmissão, ele faz outras coisas. E essas outras coisas é o que a gente chama de delay. Tá? Então, a escolha de um switch, ela tem que ser feita com cuidado por essa razão. Ó, aqui é mais seguro, né? Porque eu não vou estar transmitindo dados defeituosos, quadros defeituosos pela rede. Eu vou otimizar os recursos de rede lá para frente, né? Para frente do switch que detectou o erro. Tá? Mas na maior parte do tempo não tem erro. Não tem quadro com erro. Então, esse tempo de cálculo aqui do CRC é um tempo desperdiçado, porque na minha rede a taxa de erro é quase 0. Tá? Então, o cut-through seria mais interessante. Por quê? Porque o delay dele é menor. Tá? Então, ele gasta menos tempo total para transmitir o mesmo volume de dados do que um switch store and forward. Beleza, pessoal? Beleza. Beleza. Tá? Então, para ficar bem claro, né? Eu não consigo zerar isso daqui. Porque tem algumas ações, algumas tarefas que tem que ser feitas. Como é que o switch vai encaminhar o quadro sem consultar a tabela? Não tem jeito, ele tem que consultar alguma coisa, né? Uma outra alternativa seria pegar o quadro e jogar para todas as portas. Tá? Aí eu poderia até zerar aqui o delay. Mas isso teria consequências
enormes, né, para a performance da rede. Porque se eu jogo o quadro para todas as portas, aí ele deixou de ser switch, passou a ser um hub, como era antigamente, né? E aí você tem colisão, enfim, e aí a performance da sua rede cai de todo jeito. Então é melhor você ter um pequeno atraso, mas garantir que o quadro vai se direcionar somente para o destino, né, nele identificado, nele especificado. Beleza? Vou parar aqui o compartilhamento aqui do bloco de notas e voltar para o Mediacard. Voltei aqui. Tá? Então, estamos falando do método cut-through de encaminhamento. Aqui explicando o Store and Forward, tá? Depois vocês vão dar uma lidinha aí. Então, eu tenho o quadro, está aqui a estrutura do quadro, tá? O quadro Ethernet, ele tem essa estrutura, ele tem um cabeçalho e tem uma área de dados aqui em cinza, tá? A área de dados do quadro é toda essa região cinza, tá? O que a figura está mostrando aqui é que dentro da área de dados ele tem divisão. E aqui eu tenho o tail, né, o trailer, que é colocado ao final, onde eu encontro o CRC, tá? A área de dados do quadro vai variar conforme o que ele está transportando. Então, se for, por exemplo, um pacote IP, vai ter um cabeçalho do pacote IP, tá? E dentro do pacote IP tem um cabeçalho do protocolo de transporte, TCP ou DP. Então, essa área de dados aqui, na verdade, é bem picotada. No cabeçalho, eu tenho isso aqui, ó. Um preâmbulo, eu tenho o endereço MAC de destino, de origem, e o tipo ou tamanho, tá? Esse campo aqui, ele é variável. Tipo ou tamanho do quadro. Tipo, no sentido do que eu estou transportando aqui dentro. E tamanho é no sentido de determinar qual o tamanho do quadro, tá? Então, no Store and Forward, ele recebe tudo isso aqui, toda essa estrutura, calcula o CRC para essa estrutura aqui, ó, do endereço MAC para cá, tá? E faz a comparação. Se tiver erro, como eu falei, ele descarta. Aliás, o Store and Forward, o outro, né? No cut-through, o que vai acontecer? O switch vai analisar somente essa parte aqui. O preâmbulo, né? O preâmbulo, não sei se vocês se lembram, nada mais é do que alguns bits aleatórios. Aleatórios, não. Alguns bits que são mandados, mas que não representam dados, tá? É só para poder, digamos assim, chacoalhar a rede, para poder o receptor falar, opa, tá chegando alguma coisa aí. Ele se preparar para a recepção. E aí, ele não perder nenhum bit, porque se ele perder bit, aconteceu um erro. Então, esse preâmbulo aqui são 8 bytes, tá? De bits que é para ser descartado mesmo. Tá? A ideia é acordar o receptor para que ele possa, a partir desse momento aqui, desse ponto aqui, ó, aí sim ficar atento aos bits que estão chegando, porque representam dados importantes. Tá? Do ponto de vista do switch que trabalha com a técnica cut-through, tá? Ele vai analisar só isso aqui. Ó. Chegou isso daqui, ele já encaminha o quadro. Tá? Então, o delay é menor, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Então, vamos ver se vocês entenderam. Esses testezinhos que tem dentro aqui do material são... Bom, tem coisa errada. Vocês escutaram um som aí? Não, né? De teclado? Não, teclado não. Sem querer, eu soltei um vídeo do YouTube aqui. Eu não sabia se o som dele estava indo para vocês. Não veio, não. Ainda bem que não é nada comprometedor, né? É um vídeo de Arduino. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo aí, ó? Módulos para Arduino. Comunicação wireless. Então, vamos lá. Brincar aqui, ó. Tem as duas técnicas. Store and Forward, cut-through. Coloca os quadros em buffer até que o quadro completo seja recebido pelo switch. Qual das duas? Store and Forward. Verifica o quadro em busca de erros antes de liberá-lo para as portas de saída do switch. Se não receber o quadro completo, o switch o descartará. Store Forward. O switch não faz nenhuma verificação de erros nos quadros antes de liberá-los para as portas de saída. Cut-through. Cut-through.
Um ótimo método a ser usado para conservar a largura de banda em sua rede. Cut through. A placa de rede de destino descarta todos os quadros incompletos por meio deste método de encaminhamento de quadro. Store run. Tá bom? É a placa de rede de destino, tá? Do destinatário da mensagem. Que vai fazer o descarte. Vou marcar aqui que vocês falaram. O método mais rápido de comutação, mas pode produzir mais erros de integridade de dados. Logo, pode haver mais consumo de largura de banda. O store. Vocês estão bons no inglês, hein? Gostei. Mais ou A menos. pronúncia de vocês está uma beleza. Vamos verificar. Tem uns errinhos aqui, tá? Vamos explicar o que aconteceu. Olha só. Um ótimo método a ser usado para conservar a largura de banda da sua rede. Não é cut-through, né? É o store and forward. Por que isso conserva a largura de banda? Lembrando, o delay, o atraso é uma coisa e a largura de banda é outra. Tá? Lembra do exemplo que eu estava usando para poder explicar para o Alexandre agora há pouco? Imagina que você tivesse vários switches ligados um no outro. Aí chegou um quadro no primeiro switch, esse switch está usando o store and forward, e aí ele detectou que o quadro está com defeito e descartou. O restante dos links de rede, daquele switch para frente, não seriam utilizados por aquele quadro, porque ele foi descartado. Então, a largura de banda da rede dali para frente, ela seria conservada, seria preservada, seria utilizada para outras transmissões. Entenderam? Então, o storage forward, ele permite que você conserve a largura de banda da rede por esse princípio, porque ele não vai transmitir dados defeituosos, tá? Então, a banda da rede fica livre para fazer a transmissão de quadros íntegros, tá? E esse outro aqui, ó, a placa de rede de destino descarta todos os quadros incompletos por meio deste método de encaminhamento. Olha, se fosse o cut-through, aliás, o store and forward, vocês marcaram aqui, o quadro incompleto não chegaria ao destino. Vocês conseguem visualizar isso? Porque o switch iria descartar. Entenderam? Entendi, ao contrário do outro. Então, se está chegando quadro incompleto no destino, é porque o switch não está trabalhando com store and forward. Ele está trabalhando com cut-through, porque ele não está fazendo esse papel de analisar o quadro para descartar. Tá chegando os quadros no destino. Então, o cut-through deixa passar, e aí, como diz, o destino é que se vira, ele que descarta os quadros defeituosos. Beleza? Ok, gente? Entenderam o porquê do erro aqui? Também. Maravilha. Vamos seguir. Aqui para a gente poder brincar mais um pouquinho. Tá? Qual que é a brincadeira aqui? Ó? E a gente vai finalizar a aula nesse ponto aqui, tá? De encaminhamento de quadros. A brincadeira aqui é o seguinte, vê se vocês estão atentos. Tá? Eu tenho aqui um switch, deixa eu dar um zoom nele aqui. Eu tenho aqui um switch. Estão vendo o switch aí? Quantas portas ele tem? 12. 12 portas, né? 12. 12 portas. Quantas portas estão em uso? 5. 5 8. portas estão em uso. Não, Oi? 5. 8? Eu confundi no vírus do meio ali. Tá, tem 5 portas em uso, né? Aqui esse computadorzinho aqui, esse outro aqui, esse daqui e esse equipamento aqui que, de acordo com os diagramas da Cisco, é um hub, tá? Um hub, lembrando, ele é um elemento concentrador de tráfego de rede, mas, diferentemente do switch, ele se comporta como uma extensão elétrica, tá? Ou seja, todo sinal que chega por uma porta, o hub manda para todas as outras, sem fazer nenhum tipo de inspeção
no quadro. Tá? Então, eu tenho aqui esse hub. Tá? Por que está diferente isso aqui? Só para poder mostrar que, do ponto de vista do switch, é como se esses dois desktops aqui embaixo, esses dois PCs, estivessem conectados à mesma porta. Tá? Qual porta? F9. F9. Tá? Então, eu tenho dois computadores, cada um ligado numa porta diferente desse equipamento, que é um hub, e o hub, por sua vez, se conecta ao switch na porta 9. Então, do ponto de vista do switch, é como se esses dois computadores estivessem conectados aqui. Obviamente que, de maneira física, é impossível fazer isso, colocar dois cabos aqui. Mas, através de um hub, eu estaria simulando essa situação. Tá? Então, eu tenho esse switch. Agora, do lado de cá, eu tenho um suposto quadro que está chegando por esse switch. Tá? Aqui, eu tenho o endereço MAC de destino, para quem que vai esse quadro, e aqui é a origem. Tá? Então, observe que a máquina 0A é a máquina que produziu esse quadro. E o destino dela é FF. Tá? Aqui eu tenho a tabela MAC. Aqui eu tenho a tabela MAC. Tá? Ou seja, quais são os endereços que o switch já conhece? Porque o switch, como eu falei no início da aula, né? O switch se baseia em uma tabela para tomar a sua decisão de roteamento. Tá? Como que essa tabela é preenchida? Eu disse, manualmente seria algo de pouca prática, né? Seria algo inviável. O administrador tem que preencher isso. Então, ele preenche isso dinamicamente. Tá? O switch preenche essa tabela dinamicamente. Como? Cada quadro que chega, ele analisa o endereço de origem e vincula o endereço de origem com a porta. Tá? Então, perceba, nesse momento, eu tenho aqui na tabela MAC que a porta 1 não tem nenhum endereço MAC associado. Vocês estão acompanhando aí? Então, estão acompanhando? Sim. Então, nesse momento, o switch não sabe que nessa porta 1 está conectado esse computador aqui, ó, o 0A. Como que ele vai saber? Ele vai saber exatamente na hora que esse quadro chega e ele faz a leitura. Fala, olha, chegou um quadro por aqui. Chegou um quadro por aqui. Fisicamente chegou pela porta 1. Tá? Qual o endereço de origem? O endereço de origem é 0A. Opa, legal. Eu descobri que nessa porta 01 está conectada a máquina 0A. E aí ele vai acrescentar isso aqui. Tá certo, gente? E aí, depois que ele fez isso, aí sim, ele pega o endereço de destino e faz aquilo que eu mostrei agora há pouco. Consulta a tabela para verificar se esse endereço de destino está lá, tá? E se não estiver, o que ele faz? Vocês sabem? Eu não falei não, mas vocês sabem o que ele faz? Ele manda para todas as portas. Manda para todas as portas, porque se ele não sabe onde está esse destino, então se ele mandar por todas as portas, né, caso o destino exista, com certeza vai chegar para ele. Tá? Não é a maneira mais adequada de se fazer o encaminhamento, mas nesse caso seria a única. Beleza? Então vamos lá. Para onde o switch encaminhará o quadro? Né? Para qual porta? O quadro chegou aqui, na porta 1, tá? E a pergunta é, para qual porta esse quadro vai ser encaminhado? Como nós falamos agora, o destino é FF. O destino não é conhecido. O destino não é conhecido. E como o Rodrigo falou, ele vai mandar para todas as portas. Todas quais? Ele vai mandar para a porta 1? O que vocês acham? Todas Acho que não, exceto a que porque veio, né? origem Os dois falaram juntos, aí eu não consegui entender. a porta 1 é a origem, então ele não ia mandar por essa. Não faz sentido ele mandar de volta pela porta por onde chegou, certo? Então, porta 1 não vai, não. Ele vai mandar para a porta 2? O que vocês acham? Vai. Vai. Vai?
Ah, não tem nada conectado. É isso que eu ia perguntar. Tem alguém conectado ali? Então não faz sentido ele mandar também, né? Então porta 2 também não vai, tá, gente? Vai mandar para porta 3? Vai. Vai. Porta 3 vai. Tem aqui, ó. Tem aqui um PC conectado. Ah, mas não é o destino da mensagem. O destino é a máquina FF. Isso aqui é o 0B. Só que ele não sabe onde está o FF. Então ele manda por todas. Porta 4 não vai, pela mesma razão da porta 2, né? Porta 5 ele vai. Beleza? Porta. Qual mais? 7 7 e 9. e 9. Tá? Então ele vai mandar por essas portas. Quem mais está perguntando aqui, ó? Quais das afirmativas a seguir são verdadeiras em relação ao encaminhamento do quadro pelo switch? O switch adiciona o endereço MAC de origem à sua tabela MAC? Sim. Sim, eu expliquei agora, né? Ao começar o exercício. Tá? Ele não sabe ainda quem está conectado à porta 1. Mas como chegou um quadro pela porta 1, e nesse quadro tem a informação de quem é a origem, né, a máquina de origem, então ele aproveita e adiciona esse endereço MAC aqui. Tá? O endereço 0A seria acrescentado aqui. Então, sim. O quadro é um quadro broadcast e será encaminhado por todas as portas. O que é um quadro broadcast? Vocês lembram desse conceito? O Mac é tudo F, né? Sim, mas qual é o objetivo de um quadro broadcast? Envia para todas as portas. Não é todas as portas, é todos os destinos possíveis, Alexandre. É, isso. Tá? Ele manda para todos os destinos possíveis. Tá? É porque o conceito de broadcast não está associado apenas à suíte. Tá? E aí, como o Rodrigo falou, qual é o endereço de destino de um quadro broadcast? Repete aí, Rodrigo. Tudo F. Tudo F. É o caso desse pacote? Aliás, desse quadro? Desse não, né? Não. Olha o quadro aqui em cima. O MAC de destino. O que está aqui? FF. É tudo F, não é? Talvez a dúvida de vocês seja o fato de que, como aqui não está sendo representado o endereço MAC completo, né? Aí você fica na dúvida, só tem 2 Fs, né? Mas a explicação do Rodrigo foi correta. O quadro broadcast é aquele que tem o endereço destino tudo F. Não é o que está acontecendo aí? Sim ou não? Sim. Tá? Só para ficar bem claro, gente. O endereço MAC, de verdade, né? Ele tem 48 dividido por 4, 12 dígitos. Tá? Ele é uma sequência de 12 dígitos. Então, o endereço de broadcast de um quadro Ethernet teria 12 Fs. Tá? 12 dígitos F. Mas aqui é só para simplificar e facilitar o entendimento do exercício. Tá bem? Então, sim, de acordo com o conceito de quadro broadcast, isso aqui é um quadro broadcast. Tá? E ele vai ser encaminhado para todas as portas? Não. Aqui a gente fica na dúvida, você está falando de todas. Aqui a gente fica na dúvida, você está falando de todas as portas do switch ou todas as portas ativas, que é onde tem computador conectado, tá? Eu vou considerar que ele está falando que é portas ativas, tá? Mas vamos lá. Se a gente fosse analisar essa expressão ao pé da letra, todas as portas, né, seria todas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a 12. E aí seria falsa essa afirmação. Ok? Porque ele não vai enviar para todas as portas. Vou deixar desmarcado, mas eu estou achando que o exercício foi preparado para considerar que são portas ativas, portas que tem alguém conectado. Então, vou deixar desmarcado porque não é todas as portas. As portas que não tem ninguém não vai receber esse quadro. Ele é um quadro unicast? O que é um quadro unicast? Unicast equivale para um
Destino só? Unicast é aquele quadro que tem o endereço específico de um destino, né? É o caso desse quadro aqui? Sim. Ele é um quadro Unicast? Não. No caso, ou ele é broadcast ou é unicast, né? Exatamente. Então, Não tem... seria FF. exatamente. Não tem como o quadro ser broadcast e unicast ao mesmo tempo. E a terceira classificação é multicast, né? Então, ele tem que ser uma coisa ou outra. Se a gente já deduziu que ele é broadcast aqui em cima, então morreu essas três opções aqui. Ok? Alguém respondeu que sim, que ele é unicast. Quem respondeu isso entendeu por que ele não é? Esse endereço não é o endereço de uma máquina específica. Ele é o endereço de broadcast, tá? Então, a princípio, eu não vou marcar. A princípio, a minha marcação é só para esse item aqui, tá? Podendo ser o segundo se ele considerar que são portas ativas, tá? Vamos fazer a verificação. Cadê? Tá aqui. Verificar. Ele respondeu incorreto. Ele respondeu incorreto porque eu imagino que ele esteja considerando que isso aqui seja verdadeiro, porque está considerando as portas ativas, tá? Ó, correto, tá? Então, que fique bem claro. Aqui, se fôssemos pegar ao pé da letra no português, todas as portas seriam todas, né? Da 1 até a 12, e aí seria falso. Agora, se considerarmos portas ativas, né? Aí tudo bem. Vai mandar para as portas onde tem dispositivo conectado, exceto aquela por onde chegou, né? Porque não faz sentido, mesmo para um quadro broadcast, voltar pela porta por onde chegou. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Beleza. Vamos mudar aqui que tem mais. Esse daqui é legal. Você clica no botãozinho novo problema, acho que é infinito isso aqui. Ele gera aleatório. Vamos lá, mudou. Tá? Olha o switch. As máquinas estão conectadas nos mesmos locais, né? Mas agora o quadro está sendo enviado por quem? Pelo 0B. 0B, né? Então, vamos lá. Voltando aqui. A origem, 0B. O destino, igual ao anterior, né? E aqui é a minha tabela, tá? Então, vamos lá. Aqui não tem muita graça, porque o destino não é conhecido, porque ele é broadcast, né? Então, ele vai enviar para todas as portas, né? Vai enviar para a porta 1? Esse quadro vai ser enviado para a porta 1? Sim. Vai. Sim. Para 2? Não. Não, porque não tem ninguém. Para 3? Não. Não, porque de onde veio? 4 não. 5, Sim. 7 Sim. e 9. Beleza? É a mesma ideia do anterior, esse daqui. Né? O switch adiciona o endereço MAC de origem à tabela MAC? Vamos ver. Qual que é o endereço de origem? 0B. 0B. Esse endereço já está na tabela MAC? Já. Já. Então não vai adicionar. Tá? Ele vai adicionar se não tiver. Então não vai adicionar aqui. Tá? É um quadro broadcast? Sim. Sim. E, seguindo a mesma lógica do anterior, né? Ele vai ser encaminhado para todas as portas ativas? Sim. Sim. Tá? Se ele é broadcast, ele não é unicast. Então, seria somente esse daqui. Então, esse daqui não tem muita graça, porque ele é muito parecido com o anterior. Só mudou a máquina que está enviando. Tá? E mudou aqui também, né? Porque eu não, nesse caso, o switch não vai adicionar o endereço MAC, que já está lá na tabela. Vamos ver mais um aqui. Ó, legal, está sendo mandado pelo 0F aqui, ó. Tá? Então, a origem é o 0F, beleza? E para quem que vai esse quadro? De acordo com o diagrama. 0C. 0C. Onde é que está o 0C? Fisicamente falando. Na Tá porta conectado 5. onde? Porta 5. Né? O switch sabe disso? Não. Não. Então, vamos lá. O quadro foi produzido pelo 0F, tem como destino 0C. Nós estamos vendo aqui que o 0C está conectado na porta 5. Tá? O switch sabe que tem alguém conectado na porta 5, mas ele não sabe quem ainda.
Tá? Então, aliás, o 0C é o destino. É isso mesmo. O switch sabe que tem alguém conectado aqui, tá? Mas ele não sabe quem é ainda. Tá? Então, vamos lá. Para onde o switch encaminhará o quadro? Para todas as portas ativas. Vamos lá. Porta 1, né? Porta 3. Porta 5. O que mais? Porta 7? Porta 7. Hã? E a porta 9? Vai ou não vai? Porta 9 é de origem, no caso. Ou não? A 9 não, que é a origem. É, isso. Apesar da figura estar mostrando somente quem está gerando o quadro, né? Tentem fazer uma projeção. Do ponto de vista do switch, esse quadro vai chegar por aqui, não é? Vai chegar pela porta 9. Então, do ponto de vista do switch, a porta 9 é a origem, ele não retransmite. Tá certo? Mesmo que a máquina não esteja diretamente conectada a ele. Que, na verdade, ele nem sabe se tem uma máquina diretamente conectada ou não. Ele sabe que tem alguma coisa conectada, tá? Mas ele não sabe o que tem do outro lado do cabo. Tá? No caso aqui é um hub. Então, seriam essas daqui. O switch adiciona o endereço MAC de origem à tabela? Não, que já tem, né? Não, porque a origem 0F já tem aqui, então não adiciona. O quadro é um quadro broadcast? É broadcast esse quadro? Não. Não. Né? O broadcast, gente, é aquele que tem todos os dígitos iguais a F no destino, né? No campo MAC destino. Não é o caso aqui, ó. Então ele é unicast. Tá? Então, ele é unicast e será enviado somente para uma porta específica? Somente para a porta específica? Não, que ainda não sabe, né? Inclusive, nós já marcamos várias aqui, né? Então, não pode ser essa. É um quadro unicast e será inundado em todas as portas? Todas as portas ativas também, tá? Sim. Sim. É um quadro unicast, mas será descartado o switch? Não. Não. Assim, nós não temos informações suficientes para poder dizer isso, né? Porque para dizer se vai ser descartado, teria que saber qual é o método de funcionamento do switch, se ele é stored forward, e se o CRC desse quadro tá bom. Então, não temos informações, tá? Então, vamos deixar desmarcado. Vamos verificar. Beleza. Bom, aí agora eu vou deixar para vocês, tá? Gerem mais problemas aí e vão fazendo essas marcações para verificar se vocês estão entendendo como é que é o funcionamento de um switch, tá? Várias situações são apresentadas e isso faz com que vocês fixem esses conceitos que vão ser muito importantes na hora de entender alguns recursos de computação que vão ser apresentados na disciplina. Ok? Alguma pergunta? Não. Bom, então, eu vou encerrar esse nosso momento síncrono. Desejo para vocês, então, um bom final de semana. E a gente se vê na segunda-feira, né? Segunda-feira com a outra disciplina, Laboratório de Interconexão e Serviços. Nessa daqui, a gente vai se encontrar na terça-feira. Beleza, pessoal? Um abraço. Valeu, cara. Um abraço. Valeu. Falou.